Salve galera, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lucas e nesse vídeo eu vou te transformar no magneto das partículas dentro da Unity. Então, bora pro vídeo. Então eu já tenho um projeto aqui bem simples, tá? Eu e o Mano Clayton aqui. Esse aqui vai ser o Cleitinho, o nome Hello. dele. E nesse projeto eu tenho algumas coisas. Eu tenho uma câmera que ela utiliza o Cine Machine, então para ela seguir o nosso personagem. Aqui eu tenho configuração de luzes também. Então aqui eu tenho uma luz simples, o chãozinho, que é esse verdinho, e aqui eu tenho o Mano Clayton. E o Mano Clayton ele tem algumas animações também que eu vou mostrar para vocês. Então aqui ele anda para frente, anda para trás, para um lado e para o outro. Então um projeto bem simples aqui, porque o objetivo desse vídeo é falar sobre a atração das partículas. Mas antes nós temos um recado dos patrocinadores. E esse vídeo é patrocinado por mim mesmo. Tem um curso na Udemy que eu estou gravando. Atualmente ele tem mais de 6 horas de aula, ó. Tem aula pra caramba já. E esse curso é sobre um roguelike 3D que eu tô fazendo do zero. Simplesmente do zero. Todas as mecânicas de level, movimentação, combate, tudo certinho, bem maneiro. E tá no precinho também, ó. Ai, que Então confere delícia. lá. Esse é o meu primeiro curso e o seu feedback também vai ser muito importante. E bora pro vídeo. Então agora o que eu quero fazer? Eu vou colocar uma fonte de partículas aqui na minha cena. Então vamos criar essa fonte de partículas. Isso é bem simples de fazer. O que eu quero é vir aqui, vou minimizar o player, vou jogar aqui um Game Object, vou colocar um cubo aqui na nossa cena, só para ficar mais fácil de visualizar onde vai sair essas partículas. Então ela vai sair desse cubinho branco aqui. Então dentro desse cubo eu já tenho até um materialzinho aqui para ele, ó. Ele vai ficar desse jeito aqui na nossa cena. E agora, dentro dele, eu vou colocar um efeito de partículas. Então, vou vir aqui em Effects, Particle System, e ele vai ficar jogando umas partículas aqui pra gente. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar esse material, que tá meio estranho. Então, eu vou vir aqui em Render. Pera aí, deixa eu tirar minha cara feia. Eita, cadê? Então, agora, ó, você vai vir aqui em Render. Vou trocar esse material para o material de cubo mesmo que eu tenho aqui, ó. É um material simples, que eu só mudei a cor. E agora, o que eu quero é rotacionar ele para cima. Então vamos vir aqui em Shape. Então eu vou clicar nessa setinha aqui do lado. E agora eu posso rotacionar ele, ó, por aqui. Vem aqui, vou rotacionar ele para cima. Então ele vai ficar jogando umas partículas aqui para frente, para cima, né, no caso. E vou vir aqui também e vou mudar a abertura dele. Eu quero que fique dentro do centro aqui do nosso cubo, ó. Vai ficar assim. E agora eu vou mudar o tamanho dela também. Então aqui no tamanho, cadê? Start Size, eu vou colocar 0.2. Acho que assim já ficou legal. E eu também quero que ela sofra com a gravidade. Então vou colocar aqui, ó. Ela vai ter 0.5, ó. Vai ter esse efeitinho flutuante aqui pra gente, ó. Então ela vai ficar jorrando aqui como se fosse água, né, vazando. E agora, o que mais que eu posso fazer? Vou mudar também o número de partículas, vou diminuir um pouco, vou colocar 10. E aqui a duração eu vou colocar de 1 segundo. Então a cada 1 segundo ele vai soltar 10 partículas aqui pra gente, ó. Soltou 10, vai passar um tempinho, ele vai soltar mais 10. E agora eu também quero que elas fiquem no chão. Então eu vou vir aqui em colisão, ó, vou vir aqui em colisão e vou colocar, em vez de plano, eu vou colocar Word. Como esse é um jogo 3D, elas vão começar a bater no chão aqui, ó, Serial bem bonito. E agora eu vou mudar o bounce delas. Então eu vou colocar um bounce de 0.3, ó, para ela ficar assim. E também vou mudar o dumping para ela parar de ficar escorregando, ó. Então ela vai parar de escorregar também. Então vou colocar aqui, acho que 0.2 vai ficar bom. Vamos ver aqui pela cena. Vou dar um zoom aqui, ó. Acho que assim já ficou legal. Então, essas aqui são as nossas partículas. E agora vem a parte legal, que é o seguinte. O que eu quero é que essas partículas sofram com a colisão, né? Que elas sejam, primeiro, atraídas pelo jogador. E quando ela entrar em colisão com ele, eu quero que ela suma e aconteça alguma coisa. Por exemplo, um efeito de XP. Tem lá no meu curso, hein? É melhor você comprar. Então, o que eu quero fazer é que a cada partícula, por exemplo, eu ganho 1 de XP. Então vamos lá, vamos fazer isso. Então uma última coisa que nós precisamos configurar aqui nas partículas é a parte de trigger, que seriam as colisões, né? Então eu vou vir aqui em trigger, vou dizer que eu quero quando ela entrar. Então quando entrar eu quero chamar um callback. O callback é uma função que eu quero que ela chame, né? Então, ou seja, se quando a partícula, aqui você pode escolher os eventos. Então, por exemplo, quando ela sai dessa área de colisão, quando ela entra nessa área de colisão, ou quando ela sai também. Não sei a diferença entre outside. Acho que é fora, né? Fora da colisão, quando ela entra e quando ela sai. Então, no caso, eu quero que quando ela entra, chame essa função que nós vamos fazer. Para fazer isso, eu já tenho um script aqui, ó, do player. Esse é o script, ele é bem simples, tá? Então, o que eu tenho aqui é só o Move Speed, o Animator, para fazer a transição
das animações enquanto o nosso jogador está andando, então ele não tem nada demais. O que eu vou ter aqui também é um evento que ele vai ouvir quando a partícula for coletada. Para fazer isso, eu vou vir aqui de novo na cena e dentro do player, mas fora do model, eu vou criar um novo objeto que vai se chamar XP Collector, pode ser. Então eu vou colocar aqui XP Collector e agora eu vou colocar um colisor para ele, né? Porque é nele que a partícula vai bater. Então eu vou vir aqui, vou dizer que ele tem um Sphere, pode ser, Sphere Collider, e agora é esse colliderzinho aqui que vai bater. Eu vou subir ele um pouco, então vou pegar aqui, ó, vou subir ele talvez aqui, para no meio aqui do personagem. Eu acho que isso aqui já vai ficar legal. E agora a gente já pode começar a fazer, de fato, o coletor de partículas. Aqui dentro ele vai ter um script, então eu vou criar aqui um outro script, C# script, new, e eu vou chamar de XP Collector mesmo. Então vou chamar ele de XP Collector, vou esperar a Unity compilar e vou jogar esse script aqui dentro. Agora que o nosso script já carregou, já foi compilado pela Unity, eu vou vir aqui, ó, no XP Collector e vou puxar esse script para cá. Vou deixar ele aqui por enquanto e aqui dentro eu quero criar também um outro efeito em Effects, Particle System Force Field. Então é esse cara que vai trair as nossas partículas. E ele precisa ficar maior do que o colisor que eu tenho aqui, senão a partir do momento que ele encostar nesse colisor, ela vai ser destruída e não vai dar o efeito que a gente quer. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, que o range para ele é de 6. Então vou colocar um range bem grande. E aqui eu posso mudar algumas informações, por exemplo, como a gravidade, vou colocar de 10. E eu também posso mudar aqui, ó, no drag também, a força. Por enquanto é isso, e agora as partículas elas já devem ser atraídas. Então vamos ver se funcionou. Vou voltar aqui, ó, vou chegar perto e nada aconteceu. E nada aconteceu porque eu esqueci de configurar uma coisinha aqui nas partículas, que é esse External Force. Eu preciso dizer que as minhas partículas vão sofrer com a força externa. Então eu só dar um tique aqui, ó. E agora, quando eu chegar perto, ó, vou pegar meu Force Field, vou chegar aqui como quem não quer nada com ele, ó. Tan, tan, tan. Oxi, não aconteceu nada. Aí, ó, agora foi. É porque eu preciso ativar as partículas, né? Então agora elas estão indo para o centro aqui, ó, do meu Force Field. Só que aqui não é isso que a gente quer, né? O que eu quero é que quando ela entre aqui, né, em contato com o colisor que eu tenho escondido, elas vão ser destruídas. Para fazer isso, eu vou vir agora aqui no meu script. Então, peraí, deixa eu só voltar ele para cá. Ó, pronto, voltei ele para cá. E agora a gente pode continuar. Só vou parar essas partículas aqui. E agora a gente pode continuar. Vou abrir o script do meu XP Collector agora. Aqui agora no meu XP Collector eu preciso passar algumas referências para ele. A primeira delas é um Private Particle System. Então eu preciso ter referência do meu sistema de partículas. E eu vou chamar ele de Particle System minúsculo com underline. É um padrão que eu gosto bastante de utilizar também. E aqui eu vou precisar também de uma lista com as partículas que foram afetadas. Então vou colocar aqui um Particle System.particle. Então serão as partículas que serão afetadas, né, que estão entrando em colisão. E eu vou dizer que o Particles vai ser assim. E aqui eu vou chamar ele como uma lista vazia, né, porque antes da colisão não acontece nada. Então ele vai ficar vazio. Agora aqui no Start eu vou pegar esses componentes. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar meu Particle System com Get Component Particle System. Até aqui nada demais, tudo tranquilo, né? E agora eu vou pegar o meu colisor, então vou vir Sphere Collider. Vou pegar esse cara através da tag dele, que é, eu vou chamar ele de Collector. Esse cara vai ser o nosso coletor, ou eu posso pegar ele também por referência. Então acho que eu vou até pegar ele por referência. Vou vir aqui, Header. Vou colocar como settings e eu vou criar um Serialize Field, Private Sphere Collider, e eu vou chamar esse cara de Collector. Tá? Então assim eu não preciso dar um find aqui no meu GameObject e eu já vou ter essa variável aqui pra gente. E eu vou passar ela através do meu Particle System. Então eu vou dizer que lá no meu Particle System eu vou adicionar um trigger que vai ser desse colisor aqui, que é o meu coletor. Então esse coletor que vai poder disparar, né, as minhas funções de trigger das partículas. E agora que eu percebi que, como eu estou fazendo esse carinha aqui do coletor, eu coloquei o script no lugar errado. Ele tem que ficar nas minhas partículas. Então vamos voltar aqui. Cadê? Vou tirar ele daqui, ó, do coletor. Vou remover. E agora eu vou vir aqui, ó, nas minhas partículas. Vou minimizar isso aqui tudo. E vou jogar o XP Collector para cá. Então é aqui que ele tem que ficar. E aí eu vou passar o meu coletor para cá. Então agora ele tem a referência desse collector. E aqui ele tem
o que vai atrair, beleza? Então eu acabei me confundindo aqui. E agora vamos lá voltar para o código. E o que eu vou ter que fazer? Aqui na Unity, como nós já vimos, né? Alguns casos a Unity traz eventos de colisões pra gente. Por exemplo, se eu quero uma colisão do tipo trigger, eu posso usar o onTriggerEnter. Se eu quero uma colisão normal, né, sem ser com trigger, eu posso usar o onCollisionEnter, onCollisionExit. Existe isso, a mesma coisa, para as partículas também. Então eu posso usar um private void onParticleTrigger, tá? Isso aqui ele vai fazer a parte do trigger das partículas. Então, com essa informação aqui, ó, com esse método, ele vai disparar, porque isso aqui está dentro de um script, esse script está dentro de uma partícula, ele tem acesso a essa função aqui. E aqui dentro eu vou descobrir quantas partículas, né, elas foram trigadas, e aí eu posso fazer o que eu quiser depois disso. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero saber é o total de partículas que foram trigadas. Então, eu vou colocar um int aqui, que vai se chamar triggeredParticles. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir no meu Particle System e vou pegar .getTriggerParticles, ou seja, ele vai pegar as partículas que eu tenho, e aqui eu preciso passar duas informações, o tipo de evento e a lista aonde eu quero adicionar essas partículas, né? Que no caso é essa lista aqui. Então aqui eu quero o tipo de evento Particle System, maiúsculo, Trigger Event, tá? E o Enter, porque eu quero, no caso, o Enter, que nós definimos lá na configuração das partículas, e aqui eu vou passar a minha lista de partículas também. Agora eu vou fazer um for, tá? Então eu vou iterar sobre todas essas partículas que eu encontrei, e aqui eu posso passar o meu trigger particles, e ele vai me trazer o total de partículas que foram trigadas, né? Que colidiram com alguma coisa, e aqui dentro eu vou fazer o seguinte, vou pegar a minha partícula, então eu vou pegar ela aqui com o particle system.particle, eu vou chamar ela de partícula mesmo, e aqui dentro do meu array, eu vou fazer o seguinte, particles, que é a lista total, eu quero pegar cada uma delas. Então ele vai pegar a partícula 0, 1, 2, 3, 4, quantas ele encontrar aqui dentro. E vou passar ela para cá. Agora, o que eu quero fazer é destruir essa partícula, ou seja, eu quero que ela suma, então eu posso tirar o tempo de vida, né? Isso é pesado falar isso, mas eu vou tirar o tempo de vida que resta para essa partícula, eu vou dizer que é 0, e agora eu vou colocar aqui um evento, eu vou disparar um evento aqui que vai fazer alguma coisa. Então eu vou fazer disparar evento, mas eu vou fazer isso depois. E agora eu vou reatualizar, né? Vou atualizar de novo essa lista que eu tinha pegado lá com a minha partícula, só que agora com o tempo de vida zerado. E aí, depois disso, aqui no final, ó, depois que ele fizer isso para todas as partículas que ele encontrar, eu preciso atualizar de novo o meu sistema de partículas. Aqui ele está pegando as partículas que foram trigadas, e agora eu preciso definir, né? Eu preciso setar quais delas foram alteradas. Então eu vou vir aqui no meu Particle System, setTrigger agora, setTrigger, e aí eu vou passar a mesma coisa que eu tenho aqui, o evento e minha lista. Beleza? Então agora eu acho que a gente já pode testar isso aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. Aqui dentro eu vou até colocar um console log, debug log, bateu na partícula. Bateu no colisor, né? No coletor. Então é isso aqui que ele tem que aparecer pra gente. Vou voltar aqui na Unity e vamos dar um play para ver se isso aqui vai funcionar. Então, ó, as partículas saíram, não está acontecendo nada. Vou andar um pouquinho, ó. Bateu, bateu, bateu. E aqui no meu console ele tá maluco, ó. Tá vindo aqui um monte de coletor, ó, porque ele tá sempre pegando as partículas. Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou pegar esse cubo, vou duplicar ele e vou puxar ele para cá, ó. Vou colocar um na lateral aqui pra gente ver também. Então vou dar um play aqui na cena de novo. Vou deixar ele maior, ó. E agora aqui, ó, as partículas elas estão vindo bonitinho para cá. Olha que maneiro. Ó, então agora a gente já pode fazer o que a gente quiser. Então nesse exemplo, eu vou fazer que as partículas, cada partícula dessa é 1 de XP, tá? E a partir do momento que ele coleta essa partícula, ela vai ser destruída e o personagem vai ganhar 1 de XP. E a gente pode fazer isso da seguinte forma. Eu vou vir aqui no script do player e vou dizer para ele o seguinte, que ele vai ouvir um evento que vai ser disparado pelo meu XP Collector. Então eu vou adicionar um evento aqui. Na verdade, eu vou até fazer de um jeito mais simples. Vou pegar a referência do meu player. Então eu vou fazer um serialize field, private player. E aqui eu vou chamar ele de player mesmo. E esse player, ele vai ter aqui dentro uma variável de controle, que vai ser do tipo int, que vai ser o current XP. Então ela vai começar como 0
e a partir do momento que for adicionado, ele vai adicionando aqui partículas pra gente. Partículas não, né? XP pra gente. Então agora eu vou criar um método público para ser acessado através lá do XP Collector, que ele vai ser add XP, algo assim. Então toda vez que ele for chamado, o current XP vai receber mais um, e eu vou dar um debug log aqui também, total de XP. Total de XP. Vou jogar ele aqui. E cadê? Current XP. Então beleza, ele vai ter que mostrar pra gente aqui o total de partículas que o jogador tem, o total de XP, né? E aqui eu vou mudar isso aqui para player.addXP. Show! Então vamos testar, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou dar um play aqui na cena agora, tá coletando aqui. Ah, esqueci de passar a referência. Nos dois Particle System, eu vou colocar a referência aqui do play. Então agora vai dar certo. E agora, ó, tá vindo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, tá vindo tudo aqui, ó. Ele vai ficar coletando isso aqui. E depois disso, né, quando ele chegar numa certa quantidade de XP, você pode, por exemplo, fazer com que o player passe de nível, né? Mas você só vai aprender isso no meu curso, hein? Então compra lá que tá no descontinho, 30 pila. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários também. Se você tiver sugestão...